Boa noite a todos. O meu trabalho já aqui há, acho que uns 15 anos, é cuidar da garotada. E logo depois, de 15 anos atrás, comecei a trabalhar também na coordenação. E na coordenação, com outros colegas, alguns que já até se foram, a gente começou um trabalho para melhorar a interação da criançada com a religião, o espiritismo. Por quê? Primeira coisa é a frase que rege a minha vida hoje, mas também como pai e como avô. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Ou seja, com toda certeza, todos nós que temos filhos, que temos netos, vamos ser cobrados do encaminhamento que nós demos para aqueles novos espíritos que estão vindo à nossa casa, que estão vindo aos nossos lares, para aprender cada vez mais. E o grande perigo é o que está acontecendo no mundo de hoje. A mãe acha bonitinho, acha engraçadinho a criança falar palavrão aos 3 anos de idade, acha lindinho a criança aos 8 anos de idade arrebitar a bundinha e dançar o funk e se fazer de uma forma muito lasciva. Também acha bonita a sainha curtinha que a mãe comprou para a criança exibir as formas físicas. E depois, numa gravidez adolescente, vem aquela trágica pergunta: aonde foi que eu errei? Por quê? Porque eu falo muito, e essa frase eu gosto de dizer sempre: nós ensinamos religião para as crianças, mas na minha casa eu tenho que ir além de ensinar. Porque ensinar é fácil, educar é mais difícil. Para ensinar, nós precisamos saber. Para educar, nós precisamos ser. Então, o exemplo, a lembrança de corrigir a cada momento o caminho que a criança está tomando, evita problemas no futuro, para que nós tenhamos uma vida mais completa de paz e principalmente de felicidade, que é o que nós buscamos. Essa figura também ilustra uma coisa que acontece muitas vezes. O pai vai visitar o filho na cadeia e fala: não sei onde erramos contigo, filho. E é claro, né? Nem o próprio filho ele reconheceu. Embora possa reconhecê-lo fisicamente, mas o comportamento que a criança tem em casa, muitas vezes, fora de casa, é outro comportamento completamente diferente. E nós encontramos crianças na sociedade que até o linguajar, até o vocabulário, a forma de conversar, muda quando não está em casa. Por quê? É uma criança que começa a compreender o princípio da hipocrisia e viver o princípio da hipocrisia. Porque ela não pode ser, junto aos pais, o que ela é na rua. Ao invés dela ser igual com os pais na rua, não, ela cria 2 personalidades distintas. Às vezes se trai ou não, mas isso é comum. Mais comum, não é correto, mas é mais comum do que a gente imagina acontecer. A decisão entre o caminho certo e o caminho errado tem que acontecer a todo momento. E o trabalho de pais, além do exemplo, é dotar a criança de subsídios, de informações para que ela não tome o caminho errado. E nisso, a religião tem uma força muito grande. A religião é, antes de mais nada, todo mundo diz que a religião é um freio. Não. A religião é uma outra possibilidade de escolha. Eu vou escolher aquilo que eu quero para mim. Independente, nós somos espíritas, nós vamos aprender espiritismo. Mas independente, eu tenho colegas de quaisquer outra religião, e eu sempre recomendo: é católico? Leve teu filho ao catecismo. Faça a primeira comunhão, faça a crisma. Você é evangélico, leve tua criança ao grupo de jovens. Leve sua criança à cultura religiosa que vocês têm. Porque a religião, antes de mais nada, relembrando, é subsídio, é conhecimento para que eu tome a decisão certa. E às vezes nós temos alguns paradigmas errados, que eu gosto de romper. Eu já fiz e já dei vários cursos de oratória, e a gente aprende nos cursos de oratória que o nosso cérebro funciona pelo menos 4 vezes mais rápido que a nossa fala. Então, quando eu estou dizendo uma palavra qualquer agora, eu já estou pensando na próxima frase, e talvez 2 frases à frente. É assim que funciona a nossa mente, porque a nossa fala é um gesto puramente mecânico. É o cérebro que faz o comando para que o meu pulmão mande o ar, minha corda vocal seja apertada, mexa a boca, maxilar, língua, para gerar as palavras. É um gesto puramente mecânico. Então, aquela pessoa que fala, falei sem pensar, cometeu uma grande mentira da comunicação. Na verdade, ela não falou sem pensar. Ela falou não pensando o suficiente. Ou talvez porque ela não tenha a informação adequada para tomar a decisão
de dar a resposta correta. E o resultado todo mundo sabe. São palavras atravessadas, palavras ditas de forma errada, ditas na hora errada, são palavras ditas em tom muito mais forte do que deveria. E isso faz com que as comunicações que começam errada acabem em tapas, acabem em palavrões, acabem até em morte, muitas vezes. Então eu tenho que ter na minha mente uma gama grande de conhecimento para que eu consiga tomar a decisão correta, para que eu consiga encontrar o caminho certo e não ir pelo caminho errado. E aí na evangelização, a gente começou a brincar, fazer algumas contas matemáticas. A primeira conta que a gente faz é a codificação da doutrina espírita que aconteceu em 1857, pelo então professor Hippolyte Léon Denis Arrivel, que nós conhecemos como Allan Kardec. Não é uma religião que veio a partir de um achismo, não é uma religião que veio a partir de uma interpretação de alguma coisa que eu li, ou de um sonho que eu tive, de uma luz que eu vi. É uma religião que veio a partir de princípios científicos. Porque na ciência, nós temos duas formas da comprovação científica de alguma coisa. Ou a comprovação material, ou a comprovação circunstancial. A comunicação espírita era uma comprovação material. E a partir dessa comprovação, nós tivemos respostas dadas aos espíritos comunicantes pelos médiuns ao professor Hippolyte, e isso gerou a análise mais correta e o princípio da lógica. Então, o que é Deus? Deus é a origem, o princípio de tudo. Ou seja, se alguém imaginar que tem alguém antes de Deus, então esse alguém que está antes de Deus é que é Deus. Nós estamos orando a pessoa errada, estamos pensando na pessoa errada. Então, o princípio de tudo reside em Deus. E é claro, Deus criou as leis que regem o mundo físico, o mundo moral, a natureza como um todo. A partir do instante que Ele criou essas leis, nós vamos estudar essas leis que estão muito bem colocadas. Parte na Bíblia, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e uma boa parte também no Livro dos Espíritos e nas obras da codificação, aquilo que estava escondido e que Kardec descortinou, trouxe para nós. Então, em 1857, isso começou a acontecer. No Brasil, os relatos históricos em jornais, principalmente, relatam a partir de 1863. Ou seja, quase 100 anos antes de eu nascer. Quando eu nasci, já tinha espiritismo no Brasil. E, mais ainda, os primeiros grupos familiares de estudos do espiritismo aconteceram a partir de 1865. Também, Luiz Olímpio Teles foi um dos primeiros que começou a traduzir e organizar grupos familiares de estudo dos livros dos Espíritos, 1866. Depois, o primeiro jornal espírita, de conhecimento espírita transmitido, que chamava-se Ecos do Além Túmulo, é de 1869. Muito mais de 100 anos. Ainda matematicamente falando, os primeiros estudos, como nós vimos, começou o estudo mesmo a partir de 1866. Embora eu encontrei até alguns relatos em fragmentos de jornais de pessoas que estudaram os fenômenos na época de fenômenos de Hydesville também. Mas os estudos mesmo aconteceram a partir de 1866. A primeira tradução do Livro dos Espíritos no Brasil, 1875. E o tradutor foi um cara chamado Joaquim Carlos Travassos, jornalista, que usou também um pseudônimo, Fortúnio, para que o pessoal se preocupasse mais com a obra e não com o nome de quem tinha traduzido. Mesmo princípio do professor Hippolyte ter usado o pseudônimo Allan Kardec. E foi traduzido a partir da 20ª edição francesa. Ou seja, na França já tinham acontecido 20 edições quando chegou no Brasil. E isso, é claro, de 1857 a 1875, pouco mais de 15 anos, essa tradução aconteceu. E desde então, claro, as livrarias começaram a trabalhar isso e muita gente, com certeza, já estava estudando. Desencarnes de espíritos que nós conhecemos pelos livros, pelas obras, pelos trabalhos. Dr. Bezerra de Menezes desencarnou em 1900. Quer dizer, ele conheceu, vamos pensar aí, 30 anos de doutrina espírita e deixou tantas obras e muitos estudos para a gente, muitos ensinamentos. Certamente ele estudou bastante a doutrina espírita. Os livros da codificação, todos com certeza. Batuíra desencarnou 9 anos depois.
também coordenava grupos de estudos espíritas, de onde ele era, mas também por correspondência para o Brasil. Eurípides Barçanufo, um grande educador dentro da doutrina espírita, 1918. E nós temos Kabar Schutel, 1938. Eu nem tinha nascido ainda, meu pai ainda era uma criança de colo quando o Kabar Schutel desencarnou. A USE foi fundada em 1947. Bom, voltando então à conclusão desses estudos matemáticos. Se nós imaginarmos que os primeiros espíritas no Brasil, que foram os seguidores daqueles que iniciaram os estudos no Brasil, vamos pensar 1900 a 1950? Não só os primeiros estudos, mas a primeira difusão espírita. Porque imaginar que pessoas de localidades distantes estudavam e outras pessoas também estudavam o que eles estudavam. Já tinha divulgação de livros espíritas pelo Brasil todo. Então vamos pensar que em 1950 foi um período de difusão da doutrina espírita, embora não tivesse recheado os meios de comunicação como nós temos hoje. A erraticidade, que é o período que o espírito passa entre uma reencarnação e outra, entre o desencarne e reencarne, para um espírito bom, razoavelmente evoluído, pode variar de 50 a 100 anos. É comum encontrarmos livros espíritos pessoas que viveram numa época, 50 anos atrás, e que estão reencarnando agora. Nós encontramos esses relatos em alguns livros de histórias de espíritos que já desencarnaram. Esse reencarne, a gente coloca essas pessoas, vamos pensar em 1900? 100 anos, 80 anos, 70 anos? 1980 começou os primeiros reencarnes de estudiosos da doutrina espírita na reencarnação anterior, que vieram em 1980, 1990, reencarnar. Eu tenho uma experiência interessante. Em 1978, 77, eu frequentava o Centro Espírita Rodrigo Lobato. E num trabalho de orientação, eu e a minha namorada, Maria Rosária, fomos na orientação. Terminou a orientação, um colega chegou para a gente e falou: olha, vocês estão bem, estão trabalhando bem na mocidade, vocês têm que continuar o estudo no Espiritismo, como vocês estão fazendo, mas apareceu um espírito muito especial que comunicou com a gente e disse que ele está previsto reencarnar com vocês. Só que ele pediu para que eu fizesse uma pergunta para que vocês se respondessem essa pergunta. O lar vai ser espírita? Porque ele tem um trabalho a continuar na próxima reencarnação que vai ser com vocês. Nosso primeiro filho veio em 1982. Não sei se é o número 1, que veio em 82, se é o número 2, que veio em 86, ou se é o número 3, que veio em 88. Um dos três, ou talvez dois, ou talvez os três, não sei, tinha um trabalho a continuar. Então, baseado nessa informação que eu recebi lá em 77, 78, eu sabia que iria encarar na minha casa um espírito espírita. Um espírito que já tinha sido espírita na reencarnação anterior e que precisava vir para continuar um trabalho de estudo. Minha grande preocupação quando veio o primeiro filho, vamos agora frequentar uma casa com evangelização para que ele consiga aprender ou relembrar de alguma coisa que porventura ele tenha visto. Frequentei com os três. Hoje os três, o mais velho está casado, o segundo mora em São Paulo, o terceiro mora com a gente. Raramente vão a centros espíritas, mas a minha neta, que hoje tem 8 anos, que eu tenho quase a certeza, se não a certeza, de que ela é um espírito espírita. Porque eu converso com ela sobre o perispírito, converso com ela sobre a reencarnação, já contei a história da doutrina espírita para ela, e eu conto para ela nada diferente, nada excepcional, para ela é uma coisa normal. Como se eu estivesse contando uma história da vida que eu vivi. Para ela aquilo é normal. E enquanto que, na década de 50, na década de 60 do século passado, o espiritismo era uma coisa complicada, eu tive recentemente num congresso em Goiânia, congresso espírita, e naquele congresso espírita estava presente, além de espíritas, uma freira que tem doutorado nas cartas de Paulo, na Espanha. Estava presente um padre da Igreja Católica Apostólica Romana, participando inclusive de um debate sobre céu e inferno. Estava também um padre da Igreja Católica Apostólica do Brasil e um pastor evangélico da Igreja Presbiteriana Renovada. E o padre ainda brincou, falou: olha, tem muita gente, católico ou não, que passa aqui na frente e acha que nós estamos fazendo batuque de atabaque, nós estamos fazendo comunicação com o espírito. Por quê? Ainda hoje tem gente que tem essa ideia do espiritismo. Semana passada perguntaram:
vocês são mesa branca? Eu falei, a nossa mesa é de embu e envernizada, então ela é mais escura. Quando a gente coloca uma toalha, ela fica branca. Então existe isso. Então, só que para minha neta, é uma coisa normal. Primeiro porque ela só está aprendendo, olha só não, né? Ela está aprendendo também esse conhecimento que eu passo para ela. Vem na aula desde os 3 anos de idade. E por incrível que pareça, ela trata de uma facilidade muito grande para ela. Ela estudava numa escola católica que tinha aula de religião, assistia normal, nunca questionou, nunca perguntou, nunca achou nada certo nem errado. Porque a doutrina espírita, quando foi criada, ela foi criada com o propósito de ser um complemento às religiões já existentes. Algo novo que iria acrescentar. Só que por coisas do destino e dos dirigentes religiosos da época, passou a ser uma religião, mas era para ser o complemento das religiões que lá existiam. Então, essas crianças que estão reencarnando mais fortemente pós-década de 90, já tivemos provas disso, essas crianças têm as seguintes características. Primeira delas, melhor poder e capacidade de arguição. As perguntas são mais incisivas, mais corretas e mais completas. Mesmo criança com 4, 5 anos de idade. Nós estamos vendo isso aí no nosso dia a dia. Nós estamos vendo isso com as crianças, porque muitas crianças comentam com a gente alguma situação que elas viveram, faz algumas perguntas para a gente, ou dá algumas respostas para a gente, que a gente fica parado, de boca aberta. De onde você aprendeu isso? Não sei, tia, mas não é assim. Ou seja, ela tem aquele conhecimento. O cabedal de informações já está inteirinho colocado na mente da criança. Ela só veio para relembrar, só veio para rever e para continuar um aprendizado numa nova era, no meio das comunicações e outras coisas mais. São crianças também que têm melhor capacidade de aprendizado. A gente explica a coisa 1, 2 vezes e as crianças saem até contando o que ela aprendeu para o pai, na porta aqui, contando o que a tia falou, com uma facilidade incrível. E mesmo as crianças de 3 a 5 anos de idade, que a gente conta a história da abelhinha, que era arrogante, a gente conta a história da girafa, que era egoísta com o macaquinho, a gente conta a história da criança que fazia uma coisa ou fazia outra, e ela sabe fazer essa paralelização daquela metáfora, daquela pequena história. Eu, com 6, 7 anos de idade, ouvia no disquinho as historinhas dos 3 porquinhos, a gente não sabia fazer essa analogia. Muitas vezes, as fábulas de Esopo, que a gente cansou de ver quando criança, a gente não sabia transpor aquilo para o nosso dia a dia. Essas crianças sabem. Então, a capacidade de aprendizado, junto com essa capacidade de arguição, essa capacidade de raciocínio melhorada, que é a evolução da espécie, mas principalmente do espírito, que já está vindo com uma carga de conhecimento, está ali aos olhos vistos. Também são crianças que não aceitam o famoso porque sim, porque não. E acredite, se você explicar para a criança, com palavras mais simples, alguns princípios científicos, ela vai entender e vai voltar a explicar para você aquilo que ela pensa. E vai deixar a gente chocada. Com toda certeza. Então a gente toma cuidado. Alguns casos que nós vivenciamos aqui na nossa turma. Me desculpe os pais de alguns que estão aqui, mas são casos que são interessantes para que todos nós tenhamos o conhecimento de como está essa garotada. A Roberta, 3 anos atrás, 3 anos de idade, Roberta já está com seus 12 ou 13 anos de idade, numa reunião de pais, a mãe chegou e falou, tio Valdo, o senhor arranjou um problema para mim. Falei, qual o problema? A Roberta, eu falei um palavrão, não muito pesado, que eu não sou de falar palavrão, mas a Roberta chegou e falou, mãe, você não pode falar esse tipo de palavra. É uma palavra feia. E a mãe, por que eu não posso falar, Roberta? Porque o tio Valdo contou uma história de uma menininha que falava muito palavrão e saía da boca delas uns bichinhos, uns monstrinhos, uns bichinhos peçonhentos que picavam, que faziam mal. Mas os bichinhos que saíam da boca dela, na verdade não existiam. Era um bichinho que saía, fazia mal para outra pessoa, mas ninguém conseguia ver esse bichinho. Quer dizer, a Roberta conseguiu entender, por uma história de analogia, por uma metáfora, a emanação fluídica negativa. Ela conseguiu transpor para a vivência do dia a dia dela, que ela não podia falar palavrão, porque aquela energia negativa, que a gente chamou na nossa história de bichinho, fazia mal. E ela soube corrigir a mãe naquele momento. Outra história também, Gabriel. Gabrielzinho já deve estar com seus 12, 13 anos de idade.
A Cidinha trabalhava na sala e ela resolveu perguntar para a garotada: alguém aqui imagina o que seja poluição espiritual? Gente, é uma sala com crianças de 6 e 7 anos. O Gabriel falou: tia, eu acho que eu sei. Posso desenhar na lousa? Pode. Cidinha deu os dias, ele foi na lousa e com aqueles desenhos infantis, rudimentares, básicos, de toda criança, desenhou várias pessoas e desenhou em cima das pessoas uma névoa. Falou: as pessoas quando têm pensamento ruim, isso polui o ambiente e vai de uma mente para outra, criando um estado mental ruim. Quer dizer, não falou estado mental, né? Criando uma atmosfera ruim para as pessoas. A Cidinha de boca aberta, parada, a outra tia também olhando para o Gabriel. Ele explicou para todo mundo, 10 minutos de explicação, virou para a tia e falou assim: é assim, tia? A Cidinha falou: é. Né? E mais ainda: Gabriel, de onde você viu isso? Não sei, tia, mas eu acho que é assim, não é? Quer dizer, a grande chance de nós termos ali um espírito que já estudou espiritismo lá atrás e que soube trazer esse conhecimento para os colegas e para a própria Cidinha é muito grande. Nenhuma criança tira isso do nada, aliás, do nada só sai nada. Então ele já tinha a ideia do que poderia ser a poluição espiritual. Ele já tinha uma ideia do que era essa emanação fluídica enegrecida que nós temos quando nós estamos com o nosso pensamento ruim. Nós estamos com o nosso pensamento poluído. Nós poluímos também a atmosfera espiritual. Ele sabia disso. De onde? Do conhecimento que ele tinha adquirido certamente em reencarnações anteriores. O Cadu é um caso interessante. A mãe, o pai, católicos da Renovação Carismática Católica. E esse garoto chegou e falou: mãe, eu quero ir no centro espírita. Como, filho? Onde? Que centro espírita? Não sei. Eu quero ir no centro espírita. Mas quem te falou? Não, mãe, eu não sei, eu quero ir no centro espírita. A mãe veio, parou o carro aqui na Jorge Tibiriçá, desceu, a hora que chegou na esquina, e o Cadu apontou e falou: mãe, é lá que eu quero ir. Ó. Veio aqui no Kardec, ele entrou, foi, conversou comigo, entrou para a sala, a mãe falou: será que ele vai ficar sozinho? Falei: só tem um jeito de saber, né? Ele entrou para a sala, tua sala é essa aqui, ele entrou para a sala: oi, tudo bem? Tudo bem? Entrou. Terminou a palestra, enquanto estava aplicando o passe, a mãe chegou para mim e falou assim: Valdo, me explica que eu não entendi esse negócio. Ele sabia que ele queria vir aqui. E eu moro longe daqui, nunca passei nessa rua, ele não sabia que existia essa casa espírita aqui. Falei: olha, essa casa espírita completou o ano passado 90 anos. Se ele passou 40, 50, 60 anos no seu período de erraticidade, é bem possível, é bem provável, que ele tenha sido um espírito trabalhador dessa casa espírita. É uma possibilidade grande dele ter voltado a essa casa para continuar um trabalho que ele havia começado. Pedro foi um caso interessante. Ele via monstros, pessoas sujas, pessoas machucadas, pessoas atrapalhadas, e obviamente levava cada susto. Na esquina tinha uma pessoa que estava machucada, ou que estava feia demais da conta, e ele assustava com aquilo. Veio aqui e sentei com a mãe e com ele um dia, expliquei os princípios da doutrina espírita, como é que funcionava a doutrina espírita, a origem, perispírito e tudo mais, para os dois. Recomendei alguns livros para lerem, algumas histórias para começarem a entender. Tempos depois, a mãe perguntou, falou: filho, você continua vendo aquilo? Eu falei: sim, eu continuo, mas agora eu sei o que é. Aquilo que era sobrenatural para ele, passou a ser uma coisa normal. Passou a ser uma coisa que não era, o fantasma, o monstro do outro mundo, um cidadão do umbral. Não, passou a ser uma pessoa que precisa. E eu falei para ele: se você não tiver o tempo de fazer uma prece quando você vê uma pessoa dessa, faça um pensamento positivo para que ela procure a ajuda de pessoas que possam ajudá-la, em nome de Deus, em nome de Jesus. E ele começou a fazer isso e aquilo passou a ser para ele uma coisa normal. Ele sabia o que era. Faltava para ele o conhecimento do que ele tinha que fazer. O conhecimento do que era aquilo que estava acontecendo com ele. Outro Pedro, também 10 anos, nunca tinha dormido na cama, no quarto dele, dormia do lado da mãe. Tentou algumas vezes, mas o sono perturbado, a coisa complicada. Ele veio também, expliquei com a mãe, os pais também eram católicos, mas indicaram para ele vir aqui. Vieram aqui, conversei, expliquei todos os detalhes, estão vindo sempre agora.
Cerca de 5, 6 meses depois, ele falou, mãe, eu vou dormir no meu quarto. Ele foi, deitou no quarto dele, dormiu, mãe, talvez quase nem tenha dormido, né? Preocupada. Ele ficou no quarto dele, no dia seguinte acordou, tomou café da manhã. E a mãe perguntou, Pedro, você tem visto nos sonhos aquelas coisas ruins? Ah, tenho, mãe, mas como eu sei o que é agora, eu paro, faço uma prece, viro para o canto, deito e durmo de novo. Então aquilo passou a ser para ele também, como outro Pedro, como tantas outras crianças, o normal. Porque, gente, nós às vezes imaginamos, a pessoa é médium. Não, gente, médium é uma pessoa que vai ter que trabalhar. É uma pessoa, por incrível que pareça, normal como todos nós. Que tem um dom, que tem uma capacidade e vai precisar trabalhar nessa capacidade. Talvez esses dois sejam dois desses. Mas eles têm que saber o que é. A partir do momento que se sabe o que é, tem mais tranquilidade para vivenciar aquilo tudo. Como é visto, nós estamos tendo alguns casos de crianças com mediunidade juvenil. Tivemos um outro caso de um garoto aqui também um Gabriel, com 4, 5 anos de idade. A mãe nos contou, nos relatou que ele estava indo no ônibus com a mãe e, de repente, a mãe estava com o senhor do lado. O senhor se levantou, desceu, ela falou, Gabriel, senta aqui. Ele falou, não vou sentar não. Não, Gabriel, senta, não vai demorar a chegar ainda. Não vou sentar não. Gabriel, senta. Daqui a pouco o ônibus lota, você não vai ficar em pé no corredor, você é muito pequeno. Antes dele sentar, ele foi no banco e deu uma abanada. E sentou. A mãe chegou em casa, Gabriel, por que você deu aquela abanada? Falou, não, mãe, que aquele moço que estava lá sentado, quando ele levantou, ficou uma coisa escura, uma fumaça escura onde ele estava sentado. Eu fui lá, dei uma abanada para dar uma limpada onde eu ia sentar, antes de... Essa criança, com 5 anos de idade, 6 anos de idade, estava tendo a visão de um fluido negativo. E limpou antes dele chegar. E ela também relata que ele passou por outras situações semelhantes com 8, 9, 10 anos de idade. Hoje ele já está com seus 12, 13 anos de idade, continua vindo aqui com a gente. Então são relatos que mostram para nós que essas crianças já estão vindo com algo um pouco mais diferente. Mas não há que ser algo sobrenatural. Há que ser algo que necessita nós aprendermos, nós estudarmos. Então os pais, nós, avós, e até bisavô, né, seu Valdo? Tem que aprender isso também, porque pode ser que a criança pergunte para o pai, para o avô ou para o bisavô. Então vamos nos esclarecer, vamos buscar o conhecimento para transmitir esse conhecimento para a criança. E mais ainda, vamos trazer a criança à evangelização. Porque o grande perigo é essa frase. Nós pisamos no conhecimento que nós temos de Deus, não precisa ser a Bíblia não, pode ser até o Livro dos Espíritos ou qualquer outra coisa, deixamos de lado tudo isso, e aí lá na frente nós perguntamos, onde foi que eu errei? Então, claro, né, domingo é mais gostoso ir para o clube, domingo é muito melhor ir para a piscina, ir para o cinema, quarta-feira à noite é dia de jogo, se tiver corintiano aqui, tem jogo do Corinthians hoje, daqui a pouco está com pressa para ir embora, está olhando no relógio. Mas, muitas vezes, nós precisamos abrir mão de algumas coisas, e eu costumo dizer muito, que não é possível a gente fazer omelete sem quebrar os ovos. Se eu quero ovos é uma coisa, se eu quero omelete eu tenho que quebrar os ovos. Por quê? É importante que eu faça a minha opção. E ainda mais agora o Kardec está tendo trabalho de palestras, passe até evangelização, segunda, terça, quarta, quinta e domingo. Então tem um dia que nós podemos vir trazer as nossas crianças para aprender, para que nós não pisemos no conhecimento que nós precisamos ter, que nós temos a necessidade de ter. E mais ainda, será que nós, ao não trazermos as nossas crianças ao centro, porque ela estuda cedo, acorda muito cedo, ela acorda cedo a semana toda, domingo eu deixo ela dormir até mais tarde. Será que eu não estou negando ao meu filho, negando ao meu neto, negando a um amigo meu, que eu poderia orientá-lo a isso, a possibilidade desse espírito continuar um trabalho que já começou? Já pensaram nisso? Às vezes eu penso nisso. Então, eu não trazer o meu filho ao centro, eu posso estar negando a ele a possibilidade de ele aprender cada vez mais. Eu posso estar deixando de fazer com que ele tenha esse conhecimento. E olha, a evangelização nossa aqui é bem sistematizado. Além do regimento interno,
porque a Associação Espírita Allan Kardec é uma associação que tem um estatuto social devidamente registrado em cartório. E por uma questão lógica e administrativa, cada departamento tem o seu regimento interno, que rege os conhecimentos, as necessidades e principalmente as regras de conduta e trabalho do pessoal. Além disso, nós temos um sistema de anualmente planejamento das aulas. O evangelizador que chega à nossa sala hoje tem um quadro no mural que está escrito qual que é o tema da aula de hoje. E mais ainda, graças à tecnologia, na sexta-feira, todos os evangelizadores que estão no nosso grupo de comunicação recebem a informação, o tema da aula da semana é esse. Para que a gente não tenha o improviso, para que nós tenhamos cada vez mais o planejamento. Então a criança que frequenta aqui as 50 semanas que nós temos aula no ano, ao longo de um ano, ela viu todo o Evangelho, e à medida que ela vai passando de classe, mais velho, ela vai tendo um nível de profundidade diferente. Porque com a criança de 3 a 5 anos de idade, nós falamos, como eu disse, da abelhinha, nós falamos da girafa, nós falamos da menininha, nós falamos da criança da escola, para que ela faça essa comparação. E vai ser uma aula que ela tem um desenho na lousa. É uma história que vai ser contada em 15 ou 20 minutos, porque depois tem atividade, que é o desenho referente à história. Ou tem um brinquedo que ela vai compartilhar com o colega e com todos os outros colegas. Então ela vai aprender na aula, na dinâmica e às vezes também no brinquedo que ela está no chão com o colega. Que a gente brinca muito, né? A criança gosta de brincar, então hoje é dia de brinquedo. Aí a criança fala, tio, eu quero aquele brinquedo é que ele não quer me dar. Peraí, vamos lá conversar. Brinca um pouquinho, daqui a pouco você cansa, pega outro, você passa para ele, passo. Pode virar as costas que daqui a pouco fala, não quero mais, toma para você aqui. Porque nós aprendemos ao longo dessa vivência aí, que a criança de 3 anos de idade, ela não é egoísta, ela é egocêntrica. O mundo gira para ela. Ela quer o brinquedo. Ela conquistou o brinquedo, pegou primeiro que a outra. Só que ela quer o brinquedo enquanto ela está usando. Daqui a pouco ela vê um brinquedo mais interessante, ou ela vê outro brinquedo que ela gostou também, ela vai lá, pega aquele brinquedo, não tem mais importância para ela. Pode passar para quem quiser. Toda criança tem essa capacidade. Só que a transição dessa fase egocêntrica para a fase adulta, às vezes, é transformada em egoísmo. Ou fica um egocentrismo exacerbado. Tudo foi feito para mim, o mundo gira porque eu estou pedindo. É a criança que não vai nada além do próprio umbigo. Que ela não aprendeu a compartilhar. Na escola ela aprende matéria. Eu tenho até uma proposta, como diz meu irmão, né? Se um dia eu for ditador desse país, eu vou fazer uma mudança radical. Primeira mudança que eu quero fazer vai ser no Ministério da Educação. Porque, na minha opinião, não pode existir Ministério da Educação. Tem que existir Ministério do Ensino. O professor numa escola com 30 alunos não consegue educar 30 alunos. Mas os pais hoje acham que quem tem que educar o filho é o professor numa sala com 30. Mas com 2 ele não consegue educar. E aí passa para o professor? Não, gente. Ministério do Ensino, Secretaria do Ensino. Ministério da Educação é na casa de cada um. E a educação passa pelo comportamento, passa pelo código moral, pelo código ético. E ligado diretamente a tudo isso é o princípio do conhecimento religioso. Ainda mais o Espiritismo, que é tão completo. Ensinar, como eu já disse, é mais fácil do que educar. Por quê? Ensinar é preciso saber. E para educar é preciso ser. Eu costumo quebrar alguns paradigmas de pais. Eu tenho um colega que está trabalhando comigo e eu não tive orientação nesses termos quando eu estava com os filhos. Mas a minha educação com os filhos foi diferente porque eu sempre fui muito moleque. Sabe aquele pai que faz carrinho de alemã, estilingue? Aprendi com todo mundo na família, a gente fazia muito isso. E eu fiz com os meus filhos e fiz com a minha neta também. Minha neta, com 8 anos, atira de estilingue, tem um carrinho de rolemã, vai passear de bicicleta e outras coisas mais. Porque eu venho de uma cidade minúscula em que a primaiada ficava tudo junta. Todo mundo tinha o seu estilingue, todo mundo tinha o seu canivete. E por incrível que pareça, a molecada de 10 anos de idade, cada um com o seu canivete, nunca aconteceu um acidente. Porque canivete era para descascar cana, para descascar laranja, para ajeitar forqueiro de estilingue, para cortar a goma. Não era para ter brincadeira de mau gosto. A gente sabia que não era para isso. Então eu consegui transmitir isso. E esse meu colega não é espírita, mas
ele tem alguns comportamentos com a filha dele, que hoje está com 4 anos de idade, que eu dou umas corrigidazinhas. Eu falei para ele, vou te passar algumas dicas e você experimenta com a tua filha. Primeira dica é o tratamento. A filha dele chama-se Maria Alice. E ela foi no trabalho com a gente outro dia, ele falava assim, Nenê, vem cá com o papai. Nenê, vem cá com o papai. Falei, bom, primeira correção eu vou fazer hoje, né? Tua filha não chama Nenê. Tua filha chama-se Maria Alice. Experimente chamá-la de Maria Alice. Procure tratá-la igual com você. Porque no nosso tempo de criança, a educação era outro formato. Era tipo top-down, de cima para baixo. O pai mandava, a criança tinha que obedecer. Era assim. Meu pai aprendeu assim. Só que eu resolvi dar uma mudada e recomendei esse colega meu. E falei para ela, primeira coisa, que é o que eu faço com a criançada aqui. Cumprimentar uma criança não é assim. É assim. Experimente agachar para falar bom dia, boa tarde e boa noite para a criança. O sorriso que nós vamos ganhar vai ser melhor. O bom dia vai ser mais agradável. Porque o professor Isamitiba, educador, fala que se a gente observar uma criança à mesa, e se nós sentarmos na mesa, como a criança senta, com o rosto no nível da mesa, as panelas são monstruosas. Então levanta essa cadeira da criança, abaixe para falar bom dia, boa tarde para a criança. Mude o relacionamento. E ele fez uma brincadeira outro dia, que ele mora em Engenheiro Schmidt, e tinha um circo em Schmidt. E era o último dia do circo, o Circo Mambembe. E eu falei para ele também, que é o que eu falo muito para os pais. Nunca diga, vou te levar para passear. Diga, vou passear com você. Ou seja, é ela que vai passear e eu vou junto, eu vou acompanhando. Para dar segurança, para estar junto, para compartilhar o momento com ela. É diferente a palavra. As forças das palavras, existe até na psicologia um estudo de programação neurolinguística. Por causa da força das palavras. Quando nós usamos uma palavra negativa com uma criança ou com uma pessoa, nós viramos alguns interruptores no cérebro dela que pode marcar a pessoa eternamente. Pode marcar a pessoa por uma vida inteira. Então ele falou para a filha, você quer ir no circo? A filha chegou com o papelzinho, pai, tem um circo assim, assim. Falou, você quer ir no circo, filha? Quero. Não, então eu vou com você no circo. Ela já, delícia, né? Preparou, estava uma noite fria, ele botou um paletó, ela ficou bonitinha, se arrumou toda, montou no carro, ele abriu a porta do carro. A mãe dela falou, você vai? Não, não vou. Falou, então a mãe vai na casa da vovó. Vamos só eu e você. Ele abriu a porta para ela entrar no carro, ele entrou no carro toda bonitinha, saiu. Saiu do circo e falou assim, pai, pode passar na represa comigo? Passou na represa, tomou um sorvete. Aí ficou sentado os dois no carro. Ela falava assim, pai, você é um grande amigo meu, né? Ele falou assim, eu nunca tinha ouvido isso da minha filha. Eu, amigo da minha filha. Ela foi dormir, no dia seguinte ela acordou, ele falou, até o bom dia dela no dia seguinte foi diferente. E não foi a primeira vez, ele tinha ido no outro circo com ela. Mas a forma como ele foi no circo, a forma como ele falou com ela mudou. Ele falou, gente, eu não sou educador, teórico. Isso que eu falo eu aprendi com o filho, com as crianças daqui e de outras casas espíritas que eu trabalhei. Então, quando nós fazemos isso, nós igualamos a criança nesse processo de relacionamento, até para cobrar um comportamento da criança fica mais fácil. Até para dizer, você está errado, não deve fazer assim, e eu não faço assim, porque é preciso ser, tá? Até isso muda na criança. Então é muito importante que nós façamos isso para conseguir ter bons resultados com a criança. Acabou? Essa frase, esse texto, está no livro que nós utilizamos como guia na nossa evangelização. Nós temos um livro que é um curso de evangelização. Um livro grande, inclusive bom. Não desprezes a criança, entregando-as a impulsos da natureza animalizada. Isso é uma tendência normal do ser humano quando não disciplinado. E quando observa o comportamento errado dos outros, ela vai imitar. O processo de aprendizado, primeiro da criança, é por imitação. Se o pai faz alguma coisa desse jeito, a criança vai fazer daquele jeito. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do nosso divino mestre. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos e das meninas através das nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno, de vez que desamparar moral e religiosamente a criança nas tarefas de hoje
será condená-las ao desprezo moral de si mesma. O que falta na sociedade de hoje nem é um comportamento em si, mas é, antes de mais nada, o auto-amor. Auto-amor não é egoísmo. Até porque Jesus nos disse, amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a ti mesmo. Mas se eu não amo a mim mesmo, se eu sou um cara que vou destruir o meu organismo físico, destruir a minha mente, como é que eu posso amar o outro? Eu estou sendo hipócrita comigo mesmo. Então é muito importante que nós entendamos. Isso é um texto de Meimei que eu gosto muito, do livro Antologia da Criança. Dizes que sou o futuro, não me desampare no presente. Dizes que sou a luz dos teus olhos, não me abandone às trevas. Não espero somente o teu pão, dá-me luz e entendimento. Não desejo tão só festas do teu caminho. Suplico-te amor com que me eduques. Não te rogo apenas brinquedos. Peço-te bons exemplos e boas palavras. Não sou simples ornamento do teu carinho. Ensina-me o trabalho e a humildade, o devotamento e o perdão. Compadece-te de mim e orienta-me para que eu seja bom e justo. Corrige-me enquanto é tempo. Ainda que eu sofra, ajuda-me hoje para que amanhã eu não te faça chorar. Boa noite a todos. Obrigado pela atenção.